Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou dar uma aula para vocês. Eu vou explicar sobre o classicismo, tá? Hoje vai ser uma aula sobre classicismo e eu vou explicar sobre o classicismo, o que é o classicismo e as referências históricas, os contextos históricos do classicismo. A importância do classicismo, a influência que nós temos até atualmente, até os dias de hoje que nós temos do classicismo e, e as obras os autores e obras do período do classicismo e e a ideologia do classicismo, a ideia do classicismo, as características importantes, as principais características do classicismo, eu vou explicar também e como essas obras eram criadas, né? Como era a forma da criação dessas obras. Vou mostrar como essas obras do classicismo eram criadas e os temas que eram utilizados na criação dessas obras e, a forma que essas obras eram criadas, né? O modo que essas obras literárias eram criadas. Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá bom? Que eu sempre vou trazer novidades. Então, então vamos lá. Classicismo. O nome já diz, é clássico, vem do período clássico. O período clássico é o período da antiguidade clássica, tá? É o período em que, antigamente, eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, tá? Sobre isso aí. É um período que o povo da antiguidade, eles tinham um pensamento, dava mais importância à razão, à inteligência, ao pensamento, à sabedoria e dava mais importância à razão, à inteligência do que à emoção. Então a razão e a inteligência eram mais importantes, porque trazia essa característica da época, essa cultura. Então, o classicismo é a volta da cultura clássica, assim como o Renascimento, que é a volta da cultura clássica, que é a cultura dos gregos e dos romanos antigos. Tá? É a cultura greco-romana. Então, o classicismo é a volta da cultura greco-romana, a cultura dos gregos e dos romanos, em que a antiguidade clássica, né, dos gregos e romanos, eles davam muita importância à inteligência, à razão, à sabedoria, e mais do que a emoção. Então, a razão, a inteligência, a sabedoria era muito mais importante. E, além disso, da importância à razão, à inteligência, também dava importância à arte, à perfeição da arte. A arte tem que ser perfeita. Então, é a busca pela perfeição. A arte tem que ser perfeita. Em Portugal, quando terminou o período do medievalismo, né, do trovadorismo, e o humanismo, começou a surgir o humanismo. O humanismo é apenas a preparação para o classicismo. Então aí veio o classicismo. Então o classicismo, ele pegou um período bem longo, da história da literatura. Ele pegou o classicismo, ele pegou o barroco e também pegou o arcadismo. E com isso surgiu a era clássica. Então, é a era clássica. Então, e essa era clássica é considerada como o neoclassicismo, que é o novo classicismo. Então, a volta da cultura antiga, da antiguidade clássica, é a volta da cultura da antiguidade clássica, da cultura dos gregos e romanos antigos, em que eles davam importância à razão, à inteligência e também às artes, à perfeição da arte. Nessas obras, como trazia a volta da cultura clássica, né? Essas obras traziam a volta da cultura clássica antiga, dos gregos e romanos, muitas dessas obras traziam a mitologia grega, conteúdos, assim, temas da mitologia grega. Eu já dei aula sobre a mitologia grega, eu já fiz um vídeo sobre a mitologia grega, eu gostaria que vocês vissem o vídeo da mitologia grega. É muito interessante, muito legal, muito interessante. Um vídeo que eu já fiz um vídeo sobre a mitologia grega, em que eu trouxe algumas histórias da mitologia grega. Então, a mitologia grega
estava presente em muitas das obras da antiguidade dos classicismo, do período do classicismo. O Sá de Miranda, em Portugal, trouxe a poesia métrica, que as poesias eram medidas, como se colocasse uma fita métrica, uma régua, e medisse as sílabas, era tudo medido. Então, ele trouxe a poesia do decassílaba, são 10 sílabas. Então, o poema decassílabo, o poema de 10 sílabas, foi trazido pelo poeta Sá de Miranda em Portugal. Então, ele trouxe esse poema de decassílabo. Então, essa forma de poesia, de poema, trazida pelo Sá de Miranda, lá em Portugal, deu início ao classicismo. E os poemas eles passaram a ser decassílabos e em forma de sonetos também. Tá? Então, existem muitos poemas em forma de soneto. E também o épico, o gênero épico da epopeia. Já falei também sobre a epopeia. A epopeia, que é uma história poética, na verdade mistura de poema com narração, em que a obra conta a história de fatos heróicos de um herói ou de um povo. No caso dos Lusíadas de Camões, é a história do povo de Portugal. Tá? No período das navegações, havia a navegação do Vasco da Gama, que foi para as Índias, e de Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui ao Brasil, né? O período das navegações. E o Camões, ele conta a história de Vasco da Gama até as Índias, e nessa obra dos Lusíadas, e que também traz personagens e fatos da mitologia grega, né? Personagens e algumas histórias da mitologia grega nos Lusíadas. Então, é uma das obras importantes de Camões, tá? Os Lusíadas é a principal obra, é a obra mais importante de Camões no período do classicismo. E os Lusíadas é considerado uma epopeia, porque, justamente por isso, conta a história do povo português, a história da nação portuguesa, e coloca o povo português como um povo bravo, valente, corajoso. Então, ele exalta o povo, elogia e coloca o povo português nas alturas, trazendo glorificação à nação de Portugal. Então, a nação portuguesa, o povo de Portugal, passou a ser importante nas obras de Lusíadas de Camões. E apenas a viagem de Vasco da Gama, em que ele conta a história da viagem de Vasco da Gama, é apenas um pretexto, apenas uma desculpa para poder exaltar o povo português, a nação portuguesa, a nação de Portugal. Então a epopeia, ele conta a história do povo de Portugal como se fosse um único herói, um herói nacional. E os poetas do classicismo, eles imitavam autores clássicos como Homero, da Ilíada e de Odisseia. A Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a história das viagens de Ulisses. É uma epopeia, são obras que são epopeia. E também há uma obra de Virgílio, que conta a história lá de Júlio César, lá de Roma, lá. Também é uma epopeia também. Então, Eneida, acho que se não me engano é Eneida. Então, o classicismo é muito interessante, porque ele está na época do Renascimento, no classicismo. E nessa época, Michelangelo, quando ele criou a estátua, se não me engano, a estátua de Moisés, ele escultou, ele fez a escultura da estátua de Moisés. Quando ele criou a escultura de Moisés, ele fez a estátua de Moisés, ele ficou tão perfeita, que Michelangelo pegou o prego e o martelo e bateu no joelho da estátua, na região do joelho da estátua, e disse fala. Na verdade, em latim, parla. Ele disse fala, porque ele queria que a estátua falasse. E a estátua não falou, claro. Mas, como ela estava tão perfeita, e ele se admirou dessa perfeição da sua criação, e ele queria que a estátua falasse.
porque estava quase igual a uma forma humana, e porque ele estava muito perfeito. Então, o classicismo é isso, ele trazia a preocupação com a perfeição nas suas obras literárias e artísticas, a perfeição. No classicismo, é a perfeição da obra literária. Então, tinha essa preocupação da perfeição. Uma outra história da mitologia grega, da antiguidade clássica, é o Atlântida. A Atlântida era uma ilha mitológica, uma ilha que existia no Oceano Atlântico, em que houve um terremoto, um grande maremoto, em que derrubou essa ilha, esse maremoto, e cobriu a ilha, e essa ilha foi para o fundo do mar. Então, tem uma lenda que diz que essa ilha é uma ilha grande, é a maior ilha do mundo, em que existiu essa civilização, que é a civilização de Atlântida, que está no fundo do mar, no Oceano Atlântico. Então, é uma outra história na mitologia grega. Assim como existem muitas outras histórias da mitologia grega, como os dragões, né? O Hércules, ele também enfrentava dragões. E os dragões eram monstros da mitologia grega, né? E o Hércules era o herói que enfrentou esse monstro, que é o dragão, né? O dragão que é da história da mitologia grega. E tem outras histórias, muitas outras histórias aí da mitologia grega, dos heróis, dos monstros, dos deuses. Então, esses personagens, todos eles interagem entre si em vários fatos e acontecimentos, e que traz essa narração, essa história. Então é uma história que tem esses fatos, que tem esses personagens, que tem esses fatos, que tem esses acontecimentos da mitologia grega, que é a cultura da antiguidade clássica, né? Que é a cultura dos gregos antigos, dos romanos antigos, que o classicismo vem trazendo, né? Que o classicismo resgata essa cultura. Por isso que muitos autores do classicismo, eles vão imitar os poetas, os escritores da antiguidade clássica, né? Desse povo, do povo antigo, da Grécia e de Roma antiga. Porque eles querem criar obra para se aproximar dessa perfeição que eles tinham, desses autores antigos, desses poetas e escritores antigos. Eles tinham essa busca pela perfeição. Assim como antigamente os gregos antigos tinham essa busca pela perfeição, assim, os romanos também tinham essa busca pela perfeição da criação literária, os autores do classicismo também procuravam essa perfeição, a perfeição da obra literária. E há muitas obras traziam temas da mitologia grega, trazia também obras como a epopeia, como é a história de Lusíadas de Camões, que é uma epopeia que conta fatos heróicos de um povo. No caso, são fatos heróicos de um povo, e os Lusíadas vêm trazendo essa história que o Camões expressa, né, em sua obra. Então tem muitas obras como a epopeia, que traz fatos heróicos de um povo, e também de um herói nacional, né, de uma pessoa que é considerado um herói para aquele país, para aquela nação. Então, o classicismo é isso, é a volta da cultura clássica, a preocupação com a razão, com a inteligência e a busca pela perfeição. E também obras que expressam ações, fatos heróicos de uma pessoa ou de um povo. Tá? Então temos o exemplo clássico dos Lusíadas de Camões. Também tem outros exemplos aí, né, que os autores fazem referências, eles sempre fazem referências. Quando os autores do classicismo fazem referência quando eles não estão fazendo referência a um autor antigo, a um autor da Grécia Antiga ou da Roma Antiga, eles também estão fazendo referência à mitologia grega, que é da época da Grécia Antiga. Então, é isso. É a preocupação com a perfeição, com a imitação desses autores clássicos, dos autores antigos, e preocupação com a perfeição e trazendo histórias de fatos heróicos, que está presente mais nas epopeias, né, dentro do gênero épico. E também tinha poemas, né, narrações de gênero narrativo,
E os poemas, todos eles são medidos para chegar nessa perfeição. Então é isso aí, gente. Essa é a característica do classicismo. Espero que tenham gostado. E é isso aí, tá? Então, até mais.